E aí, pessoal, tudo bem? Bom, saíram agora nesses dias os dados do censo chinês, do aguardado censo populacional chinês, e o processo todo de divulgação desses dados envolveu uma polêmica, porque algumas semanas antes da divulgação dos dados, a publicação britânica Financial Times divulgou, colocou na capa esse troço aqui, ó, que você vai ver agora. Indicou encolhimento da população chinesa. Citava uma fonte na China e dizia que o censo ia apontar uma população chinesa encolhendo em termos absolutos, redução populacional. E a gente no vídeo quer responder se a população chinesa está encolhendo ou não. Bom, a resposta quem deu foi o censo chinês, que foi divulgado, indicando manutenção do crescimento, mas um crescimento pequeno. Como grande parte das coisas que saem sobre a China, tem muita polêmica, né? A visão daqui em relação à China é muito enviesada. A China é um país com um regime político econômico bem complexo, né? Um país que se diz socialista, mas adota a prática capitalista, é aberto a algumas coisas, fechado em outras e tal. É uma ditadura, um país de controle total do Partido Comunista sobre o país. E, obviamente, tem o Ocidente aí muito preocupado com o crescimento chinês também, que tende a dar um foco negativo nas coisas chinesas. Então, apontar mais essa mácula na China é uma coisa interessante. Para mim, que trabalho com população por causa das aulas de geografia, no entanto, a discussão ela não é inócua, porque obviamente é uma manchete interessante, a maior população do mundo encolhendo, da mesma maneira quando a Índia passar a população da China, e vai acontecer em alguns anos, é algo que chama muita atenção. Mas o mais relevante nessa história não é exatamente o encolhimento ou não, porque oficialmente não encolheu, mas é ainda, porque vai encolher. Quando? Daqui a 3 anos, 4 anos, 5? Não vai chegar a 10. A população chinesa vai começar a diminuir. Isso era algo previsto, porque isso é parte do processo de transição demográfica. Então, a primeira resposta é: os dados do censo chinês indicaram uma população chinesa ainda crescendo, mas crescendo cada vez menos. Então, quando saíram os dados, aqui é a negativa chinesa quando o censo ainda não tinha divulgado os dados, né? Então, há reportagem, uma burburinho em cima disso, estava havendo encolhimento ou não, a China negou, e quando saíram os dados, estava aqui. China chegou a 1 bilhão 411, 1 bilhão 412 milhões de habitantes, cresceu em relação a 2010 5,38%, se eu não me engano, o que dava 0,53 ao ano. A previsão é que em 2027 comece a encolher, mas a população continua crescendo. E tudo isso, toda essa discussão, acabou apagando o que me parece ser a discussão mais importante. Não só que a China vai encolher, como, ó, isso aqui é o crescimento, manutenção do crescimento, ó, cada vez menor, mas o mais importante está nesse gráfico aqui, que é o que eu quero me concentrar com vocês agora. A população chinesa é cada vez mais idosa. Concentre-se aqui na linha verde, na linha amarela se cruzando. Linha verde, pessoas com menos de 14 anos. Linha amarela, pessoas com mais de 60 anos. A China hoje já tem mais idosos, usando aí os 60 anos como referência, pode usar 65 também. Então, de cada 100 chineses, o censo apontou 19 tem mais de 60 anos. E menos de 18 tem 14 ou menos. Não é uma situação ainda tão trágica quanto a japonesa, por exemplo, porque para cada pessoa no Japão de menos de 14 anos, eu tenho mais de duas com mais com população idosa. Esse envelhecimento da população chinesa é um problema e coloca a China numa posição muito curiosa. Qual é a posição muito curiosa? Em 78, quando a China se aproximava de 1 bilhão de pessoas, o Deng Xiaoping adotou lá a política do filho único. A pessoa só poderia ter, o casal só poderia ter um filho. Pois a China se aproxima agora do momento. Essa política do filho único, ela foi abrandada em 2015 para 2016. Não acabou totalmente, mas o casal pode ter um segundo filho, mas não está funcionando esse abrandamento. E aí é provável que a China adote em breve estímulos à natalidade. Olha que loucura. No intervalo de 40 e poucos anos, um país sai de uma política de controle da natalidade, de imposição do número pequeno de filhos. Quem quiser ver na Netflix ou na Amazon, não lembro agora, mas numa desses veiculadores de streaming, tem um documentário chamado On Child Nation,
que é sobre essa política do filho único, porque dos efeitos nefastos foi exatamente o infanticídio feminino, né? Porque os casais querem ter filhos homens. E é interessante sobre essa política, pois a China agora... João, eu não estou entendendo uma coisa. Deu errado a política? Não, deu certo. Deu certo. O que vocês têm que entender é o seguinte: esse movimento da China envelhecendo e tendendo a encolher, ele acompanha uma tendência no mundo inteiro. Isso aqui é um modelo de transição demográfica. Eu não tenho como analisá-lo com muita calma agora, mas quem tiver mais interesse no assunto, eu tenho uma playlist aqui no canal chamada Aulas Completas. São aulas que eu faço em alguns lugares que eu trabalho e eles colocam como aulas abertas. E aí eu coloco essas aulas lá. Uma delas se chama demografia e eu analiso exatamente esse modelo de transição demográfica. De maneira geral, os países evoluem de uma primeira fase de transição demográfica, quando a população cresce pouco, porque a mortalidade é alta. E a mortalidade alta acaba anulando a natalidade, que também é alta. Para uma quarta fase, que é a situação da China agora, que a natalidade volta a ser, que o crescimento, perdão, vegetativo volta a ser baixo, mas agora porque a natalidade é baixa. No meio do caminho tem a explosão demográfica. Por que tem explosão demográfica? Porque cai a mortalidade, há melhorias médico-sanitárias, cai a mortalidade, que é a linha vermelha aqui. A natalidade continua alta e aí tem a explosão demográfica. A China estava nisso aqui, nos anos 70. E o que o governo fez foi adotar uma política que acelerou a transição. É isso que vocês têm que entender. A China teria encolhimento no seu crescimento populacional, de maneira natural, como o Brasil está tendo. O Brasil está tendo. Um dos indicadores que mostra o encolhimento do crescimento populacional é uma taxa chamada taxa de fecundidade ou fertilidade. O que é taxa de fecundidade ou fertilidade? É número de filhos por mulher, em média, em idade fértil. A taxa de reposição, o número de filhos que você tem que ter para manter a população estável ao longo do tempo é 2,1, tá? Porque quando os pais e mães morrerem, tem esses 2,1 para ter aí uma margem de segurança, para manter a população estável. No Brasil está em 1,7. Na China está em 1,3. Ou seja, quando os pais e mães dos filhos de agora morrerem, eu não tenho 2 filhos para repor esses pais e mães. E aí, esse movimento aconteceu no Brasil. O Brasil também vai encolher de população. Provavelmente lá para 2040, 2041, 42. Podem acontecer coisas que impeçam, mas a tendência é que encolha. A China também teria essa evolução. A questão é que a política do filho único acelerou esse movimento. E agora o governo chinês quer reverter. Agora o governo chinês quer reverter, e você fala, mas isso eu não entendo, quer reverter por quê, se tem tanta gente lá? Sim, mas olha a pirâmide etária. Como é que as pessoas agora já não são crianças, não estão na base da pirâmide. Elas estão no corpo, eles são adultos. E os adultos, olha a previsão para 2050, vão ficar idosos. Vão ficar idosos. E não tem criança para repor adulto para ser reposto no futuro, entendeu? O que o governo... Esse gráfico aqui é muito interessante, porque ele pega exatamente o momento que a China adotou a política do filho único, e aí você vê que o número de nascimentos era alto, e ele foi caindo pela política do filho único. Agora o governo flexibilizou, mas continua caindo o número de filhos. E esse é o dado interessante. Por quê? Porque, como eu estou te falando, haveria essa queda, mesmo sem a política do filho único, mas ela seria mais lenta. O governo empurrou as fases de transição demográfica e agora quer reverter. Por que está difícil? Porque o país se urbanizou, né? A urbanização é que em grande parte movimenta essa transição demográfica. Inicialmente ela faz a mortalidade cair, depois ela faz a natalidade cair também. E aí houve uma mudança cultural, é isso que é difícil reverter. No fundo, os chineses se acostumaram a ter um filho. E na cidade, com o custo de vida é alto, eles querem ter um filho. E aí a China chega nessa curiosa situação, em que está todo mundo discutindo se encolheu ou não. Para mim, sinceramente, isso não é relevante. Vai encolher brevemente. E eu acho muito interessante um país que teve sucesso na sua política demográfica, mas que agora acaba pagando um preço um pouco por isso. E aí eu queria dar um detalhe final, que é uma coisa que eu percebo, né? Dou aula há muito tempo de geografia, né? São 30 anos já dando aula de geografia. E essa mudança muito rápida da China faz com que nós, ainda mais aqui no Ocidente, que a gente tem pouca informação sobre a China, faça análises muito precipitadas e equivocadas. Eu trabalho com ensino básico. E eu reparo que a molecada de 15, 16, 17 anos, alguns dos que estão assistindo agora, para vocês é muito difícil entender que a China ainda não é um país rico, quando ela já é a segunda economia do mundo e, depende do critério que você usa, já é a primeira economia do mundo por PIB, por paridade de poder de compra. Em dólar é o segundo maior Estados Unidos. Se eu botar em paridade de poder de compra, é o primeiro.
E para vocês é assim, é óbvio que a China é um país mega desenvolvido e para mim não é óbvio, porque eu era acostumado com a China pobre dos anos 70. Pessoal, o IDH da China ainda é paritário com o brasileiro. A renda per capita não é uma renda per capita alta. Então esse envelhecimento é um problema, né? Porque o país pode ficar velho antes de se tornar rico, efetivamente rico, entendeu? E aí um dos segredos aí está nessa população que ainda está no campo e que tende a se urbanizar. Beleza? É isso, gente. Um abraço, até a próxima.